Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ePeopleCast. Meu nome é Franciele Galvão, sou gestora do Grupo Inco e hoje vou ter a honra de conduzir esse momento com a Lana. Eu já conheço um pouquinho da história dela, mas quem está do outro lado quer te conhecer um pouquinho mais. Alana, me fala, quem é a Lana? Olá, Fran, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz pelo convite de poder participar do ePeopleCast. Meu nome é Alana, tenho 24 anos, sou filha de Cristiane e de Claudine. Tive uma infância muito feliz, muito tranquila. Inicialmente eu morava com os meus pais, depois teve um período que eu fui morar apenas com a minha mãe. E aprendi muito com ela, aprendi muito com meu pai, os dois são muito trabalhadores. Então, desde o início, eu sempre me espelhei neles para ser quem eu sou hoje. Então, por exemplo, a minha mãe, atualmente ela trabalha como caixa de supermercado e ela sempre trabalhou muito para proporcionar uma vida boa para mim, para o meu irmão e o meu pai da mesma forma. Então, ele sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, ensinou a gente a buscar também os nossos sonhos, a alcançar, não depender de outras pessoas. Então, eu sinto que eu cresci dessa forma. Então, eu sempre fui uma pessoa que quis ter algo na vida, ser alguém na vida, conquistar sonhos que ninguém da minha família conquistou. Então, muitos sonhos que eu já realizei, que eu já conquistei, eu fui a primeira da família. Então, isso me traz muito orgulho, porque eu aprendi isso tudo ali na minha infância, na minha adolescência, e venho aprendendo cada dia mais e estando em constante evolução para alcançar aquilo que eu ainda não consegui alcançar, mas eu tenho plena convicção que eu vou chegar lá e vai dar tudo certo. Que bacana. Alana, você tem uma história aí onde seu pai e sua mãe, por um tempo, né, eles decidiram seguir caminhos diferentes. E a Alana tinha todo motivo aí para ser uma vítima daquilo que aconteceu. E você é muito nova e já passou por esses desafios, mas desde quando eu te conheço, você é uma pessoa muito centrada, muito decidida e muito firme naquilo que você quer. Eu sei que, claro, né, essa desestruturação familiar mexeu algo em você, mas o que te fez manter a sua cabeça firme, com propósito, às vezes não entendendo muito o que estava acontecendo naquele momento? Como foi para você lidar com isso? Então, quando aconteceu, eu tinha 16 para 17 anos. Foi bem quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. E, como eu disse, desde criança, eu sempre tentei fazer as minhas coisas sozinha. Então, vou para a escola, vou conseguir conquistar, por exemplo, eu estudei no IFTM, que eu precisava de fazer uma prova para passar. E aí, eu ficava muito desacreditada. Será que eu vou conseguir? É uma escola que normalmente as pessoas não conseguem, porque tem que estudar para fazer a prova. E eu, com 14 anos, eu fui atrás de tirar identidade, tirar CPF, tirar carteira de trabalho para eu conseguir prestar essa prova e passar nessa prova. Então, para mim foi muito gratificante eu conseguir. E foi bem nesse período que meus pais decidiram viver vidas diferentes, né? Mas eu tinha uma estrutura muito forte, uma base familiar forte, então eu consegui lidar bem com esse momento. E também eu sou cristã, passei a minha infância, minha adolescência toda dentro da igreja. E lá eu também aprendi muitas coisas sobre princípios, valores. E eu acho que foi isso que me fez conseguir atravessar por esse momento forte, sem deixar me abalar, sem me tornar vítima. Porque a vida não espera você se curar. Você precisa viver enquanto está se curando. Então, até hoje eu trago isso para minha vida. Todo momento difícil que eu passo, eu falo, né, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, porque ninguém vai parar para esperar eu passar por alguma situação e depois conseguir viver normalmente. Então, desde criança, desde que eu era adolescente, eu sempre pensei dessa forma e é assim que eu sigo até hoje. Sempre que acontece um momento difícil na minha vida, eu sei que as pessoas não vão parar para esperar eu me curar, para esperar eu estar bem, então eu preciso seguir firme, seguir em frente, sempre deixando essa postura de vítima. O que eu não considero em mim é que quando eu vejo que eu estou entrando nessa postura, eu falo, não é aqui que eu estou, não é aqui que eu quero estar. E aí, principalmente nesses momentos difíceis, é aquele momento que eu falo assim, vou me arrumar melhor, vou vestir minha roupa mais bonita, vou passar a melhor maquiagem, meu cabelo vai estar o mais arrumado, porque eu vou me sentir bem dessa forma e as pessoas também vão ver que eu estou tentando e me esforçando para fazer acontecer. Isso fala muito sobre identidade, saber quem você é. E eu acredito muito que a Alana, ela é a pessoa diferente da geração. Hoje a gente vive, né, infelizmente, uma geração muito vitimista, onde tudo é um motivo de se trancar no quarto, de não correr mais atrás dos sonhos, de ficar triste o tempo todo, de não querer mudar a realidade.
E o que a gente mais vê são pessoas, adolescentes, vivendo dessa forma. E a Alana não. A Alana, ela, desde muito cedo, ela já sabia quem ela era, aonde ela queria chegar, quais os sonhos ela queria conquistar. E com 14 anos, você já foi em busca dos seus sonhos, da escola que você queria fazer, do curso que você queria fazer. E hoje, quando a gente olha para essa geração, 14 anos, tem muitas pessoas, né, muitos adolescentes que ainda não têm noção, não sabem o que fazer, aonde chegar, não tem sonhos, não pensam em comprar casa, apartamento. Isso tem ficado cada vez mais forte. Você teria alguma coisa para falar para essas pessoas, que são da mesma idade que você hoje, né, em relação a mudar essa visão, ter a identidade muito formada, saber onde quer chegar, enfim, porque eu tenho certeza, com 24 anos, você já tem uma mentalidade muito formada e ela foi formada ali desde a sua infância, adolescência. Qual o recado que você daria para esses jovens hoje que estão com essa crise de identidade, ansiedade e param de romper na vida, desistem? Então, Fran, eu acredito que as pessoas devem primeiro se conhecer, entender qual é o contexto social que ela vive, qual é o contexto familiar que ela vive e também buscar rede de apoio. Hoje eu vejo muitas adolescentes, né, jovens, que às vezes têm essa rede de apoio, têm uma base familiar forte e mesmo assim eles não procuram fazer algo pela vida ou buscar ir atrás dos sonhos, fica naquela postura de vítima. E tem jovens também que eu vejo que às vezes não têm essa estrutura familiar bem formada e mesmo assim eles vão atrás, eles buscam e vai atrás de estudar, vai atrás de trabalhar, vai atrás de conquistar os sonhos. Então, eu acho que acreditar em si mesmo é um primeiro fator. Então, eu aprendi a sonhar quando eu tinha 14, 13 anos, a sonhar por coisas simples, por exemplo, que para outras pessoas não são. Por exemplo, andar de avião, ir num show, comprar uma casa. Então, desde sempre, eu fui muito forjada para ter esses tipos de sonho, mas eu também busquei muito me apegar a pessoas que iriam me ensinar isso. Então, eu sempre estive em mesas de pessoas que sabiam mais do que eu, para eu poder pegar algumas dicas, algumas ideias e me tornar essa pessoa. E o que eu falo para as outras pessoas é isso, buscar uma rede de apoio, buscar pessoas que saibam mais do que você mesma, para que você consiga adquirir esse tipo de conhecimento e buscar por esse tipo de conhecimento também. Porque a partir disso você começa a ver e estar em lugares que você nunca esteve e ver que pessoas que chegaram até lá já estão conseguindo isso, já estão conquistando isso. Então, isso é muito importante. Estar em ambientes que te elevem. Você falou duas coisas muito marcantes, Alana, que foi a base. Então, eu acredito nessa base familiar, positiva e negativa também. Infelizmente, tem muitas pessoas que vivem uma base familiar desestruturada, onde os pais não incentivam os seus filhos a sonhar, acreditar, correr atrás dos seus sonhos. E eu também tenho uma outra base familiar, que é a base que você viveu, onde os seus pais te incentivaram a sonhar, correr atrás, né, conquistar algo, e você foi conquistando. Então, muitas das nossas crenças eu fui uma pessoa que tive, durante muitos anos, algumas crenças que me limitaram. Nesse cenário, tanto uma base familiar positiva e negativa, a gente vai criando algumas crenças. E algumas dessas crenças, ela vai nos limitando. Como sonhar. Às vezes, a gente faz processo seletivo aqui e a gente pergunta, qual é o seu sonho? E as pessoas respondem, não, eu não tenho sonho. Ou seja, se você não está sonhando, você está sobrevivendo. Você não tem um motivo a mais para trabalhar, para correr atrás daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. E outra coisa que você disse que eu achei muito importante é estar com pessoas que elevem. Estar com pessoas que, de fato, acreditam na Alana, né, no potencial da Alana, e pessoas que já alcançaram um outro nível. Isso sempre foi muito claro para você também, desde muito novinha, ou não? Você foi construindo isso a partir do momento que você se relacionou com pessoas que te elevavam e pessoas que às vezes não te elevavam? Eu acredito que eu sempre estive dentro desse meio. Então, desde que eu frequentava a igreja, na igreja que eu estava, as pessoas já eram assim.
sonhadoras, realizadoras. E eu olhava aquele mundo diferente e ficava assim, nossa, eu quero participar disso, eu quero viver isso. E aí eu fui construindo, né, a minha trajetória e por todos os lugares que eu passei, eu encontrei pessoas desse jeito. E aí por ter essa base, né, que eu tive, eu comecei a me importar dessa forma. Então, mas claro que existem alguns desafios que a gente precisa enfrentar para alcançar alguns objetivos. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, não me considero tímida, eu me considero mais reservada e com mais dificuldade de, talvez, compartilhar alguma ideia. Então, isso para mim foi um ponto que eu precisei aprender, porque para você estar em mesas com pessoas que sabem mais do que você precisa de um ponto ali para puxar um assunto, para compartilhar experiência, para adquirir experiência. Então, isso ao longo da minha trajetória, de todos os lugares que eu participei para chegar até aqui, eu tive esse desafio, né? De me colocar sempre à prova, me colocar sempre à disposição. Eu acho até muito engraçado, porque a minha palavra é coragem. E aí, o que contra a coragem é o medo. Então, às vezes eu sinto medo, né? Mas ao mesmo nível que eu sinto medo, eu tenho muita coragem de fazer tudo. Então, por exemplo, estar aqui hoje fazendo esse podcast, para mim é um desafio muito grande, mas eu vou me colocar à prova, eu vou fazer o que precisa ser feito sempre, em qualquer situação. Se você me colocar para fazer um treinamento para 200 pessoas, eu vou topar o desafio. Se for para 5 pessoas, vou topar o desafio. Então, eu acredito que isso é muito importante também. Ter coragem para fazer as coisas, ter disposição e ir com medo mesmo. Eu acredito que esse é o meu lema. E faz muito parte de quem você é. Uhum. Porque a Lana, né, você falou assim, às vezes eu estou sentada em mesas e eu preciso saber o que falar, como me posicionar. A Lana não é de falar muito, mas quando a Lana fala, é aquela mensagem que ela é muito certeira. Então, a gente pode estar numa sala de reunião com vários líderes e a Lana normalmente ela fica mais caladinha na dela, mas quando ela abre a boca para falar alguma coisa, ela é muito certeira, ela é muito sensata naquilo que ela fala e, de fato, não recua em nada. Se coloca à prova em todos os momentos. Treinamento também, Alana, você tem que fazer treinamento, você começou a fazer treinamento, vai fazer o podcast, você vai fazer o podcast. Isso fala muito sobre a identidade, porque você falou algo legal. Eu tenho medo, mas eu tenho mais coragem do que o medo. E, infelizmente, tem pessoas que alimentam mais o medo e deixam a coragem de lado. E a Lana passa por todos os desafios, alguns ela compartilha, outros não, mas a Lana sempre esteve presente. Eu nunca vi a Lana desistir. Então, fala muito sobre essa pessoa que você se tornou lá desde os 14 anos e é a pessoa que eu vejo agora. Mesmo com todos os desafios que só você sabe, todos os monstros que só você vive, eu nunca vi a Lana desistir. A Lana sempre continua e com um sorriso no rosto, com uma postura impecável. E mesmo tendo motivos para desistir, como qualquer outra pessoa, você continua seguindo o seu caminho. Então, eu acredito que o seu propósito, ele está muito além. Você sabe exatamente onde você quer chegar. E diante disso tudo, foi por esse motivo que você escolheu psicologia? Então, eu sempre gostei de pessoas, de lidar com pessoas, estar com pessoas. Mas no início não era psicologia a minha primeira opção. Eu tinha muita vontade de fazer um curso na área de saúde, que seria medicina. Olha. Só que eu precisava de estudar bastante, me focar bastante. Só que ao mesmo tempo que eu tinha esse sonho, eu sempre tive vontade de trabalhar muito, de estar dentro de uma empresa. E há uns anos atrás eu até recebi mesmo do meu pastor, falando que eu tinha um chamado para estar em uma empresa, que eu ia ser líder nessa empresa. E eu acredito que as coisas foram acontecendo de acordo com a vida mesmo. E aí eu vi na psicologia uma oportunidade de melhorar essa questão de gestão de pessoas, de lidar com pessoas, de entender pessoas. E por isso eu escolhi a psicologia. E também porque na minha adolescência eu passei por um momento junto com a minha mãe, que ela teve depressão e ansiedade, e era eu que estava ali com ela nesses momentos, era eu que via o que acontecia, né, nesses momentos, e isso me despertou a curiosidade de tentar entender a mente humana. E aí, desde então, eu venho tentando entender isso, e entrei na psicologia no ano de 2022, eu já estou no 8º período de psicologia.
Eu acredito que eu me formo em 2027, ali no início de 2027. E assim, eu sou apaixonada. Então, eu amo, ao mesmo tempo que eu amo estudar psicologia organizacional, que vai falar sobre clima, sobre cultura, eu também amo estudar os transtornos mentais mesmo, para entender como que isso desenvolve, qual que seria terapias adequadas, né, para tratar esse tipo de transtorno. Então, é algo que eu gosto muito de fazer. E hoje, alinhada à gestão, né, que é o que eu atuo hoje na Inove, eu consigo juntar essas duas coisas e consigo me sentir realizada de estar fazendo o curso que eu faço e de estar na profissão que eu atuo também, porque eu acredito que num futuro breve eu também vou poder trazer a psicologia para esse meio e já trago com os conhecimentos que eu adquiro lá, eu já uso aqui dentro também. Bacana. Eu acredito que grandes conquistas pode vir através de um momento de dor. Então, você viveu um momento dentro da sua casa com a sua mãe, né, de um transtorno de ansiedade, depressão. Você tem duas opções ali, que normalmente é a opção do julgamento, porque a gente ainda tem muitas limitações relacionadas a esse assunto, ou a gente pode tentar entender e ajudar de alguma forma. E muito parecido com o que você viveu, eu também vivi na minha família, com a minha mãe também. Então, eu me lembro que eu nunca imaginei na minha vida ver a minha mãe, que para mim é a mulher mais forte do mundo. Não conheço uma mulher mais forte do que a minha mãe. Eu nunca imaginei ver a minha mãe numa situação dessa. Mas o meu primeiro momento, Alana, não foi de estudar ou entender, foi de julgar algo que eu não conhecia. E eu só tomei conta disso quando eu comecei a acompanhar mais de perto a minha mãe, entender que era muito além daquilo que eu via. E eu também comecei a estudar sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre ansiedade, depressão. Então, eu mergulhei nesse mundo para tentar entender e fiquei apaixonada por comportamento. Fiz cursos, me formei em comportamento humano. Então, de uma dor veio uma transformação e um propósito de ajudar outras pessoas, e encaixa também com a psicologia, porque a psicologia fala muito sobre isso. Sim. De transformação de mentalidade, de entender o processo para ajudar outras pessoas também. E voltado para a psicologia, o que você pensa em relação à psicologia daqui 5 anos, 10 anos? Onde você se vê? Você se vê lidando com pessoas ainda, sendo gestora, usando isso dentro da organização, dentro do grupo INCO? Como que a Alana se vê daqui 10 anos? Então, eu tenho muita vontade de pegar esse curso que eu faço, a área que eu faço hoje, e incluir ela no que eu faço dentro do Grupo INCO. Nós não temos ainda uma psicóloga organizacional, Já lançou a sementinha? Já lancei a sementinha, mas eu acredito que como a Inova está crescendo muito, daqui a um tempo a gente pode ser que vá para outro lugar. Eu acredito que quanto mais pessoas, mais vão precisar dessa área dentro da empresa. Mas se de todo modo não tiver, eu usarei a psicologia sim na gestão. Então, eu gosto muito de lidar com pessoas e tudo que eu aprendo na psicologia é meu interesse, sim, compartilhar isso com o grupo, compartilhar isso com o meu time em si. Então, eu me vejo aqui dentro, compartilhando aquilo que eu sei. Tenho muita vontade de fazer pós-graduação em outros assuntos que envolvam gestão de pessoas, que envolvam comportamento humano, que é algo que eu gosto muito também. Sou uma pessoa muito observadora. Então, eu observo tudo, a todo momento eu estou observando e estou criando conclusões na minha cabeça. Então, sim, daqui 5, 10 anos eu planejo pegar essa área que eu estudo, pegar o curso que eu estudo e aplicar naquilo que eu faço profissionalmente. E a Alana já vem plantando, se desenvolvendo para isso já há um tempo, que é o que eu sempre digo. Não espere a oportunidade chegar para estar preparada, né? Vá se preparando com o tempo, que a oportunidade ela vai chegar. Então, a Inove já não é só a Inove, já é um grupo INCO. Então, quanto mais pessoas nós tivermos, mais funções nós teremos que ter, e mais profissionais preparados e capacitados para nos ajudar em relação a todas as áreas. Então, eu vejo a Alana muito criando o caminho dela, que é o que aconteceu quando você veio para a gestão. Você já trilhava um caminho, você já se comportava como líder, você já tinha a postura de líder, sem ao menos ter essa vaga, sem ao menos ter essa opção dentro da empresa. E quando surgiu, a gente já olhava a Alana com postura, comportamento de uma líder. Você não esperou chegar o momento para se transformar, você foi se transformando
durante o seu caminho. Isso faz muito sentido com essa pessoa determinada, que eu vejo a Alana muito determinada, muito focada. Você não é uma pessoa que segue a boiada, principalmente nessa idade, 24 anos, porque com 24 anos, quando a gente olha para fora, é muita festa, é muita pegação e não tem nada concreto e a vida tá passando e tá num momento muito louco e eu não vejo a Alana entrar nesse mundo. Eu vejo você sempre muito seletiva, você toma muito cuidado com os lugares que você vai, com as pessoas que você anda. E uma vez você disse uma coisa que eu achei, e eu guardei muito para mim, que remete muito à minha história, mas eu fui ter consciência disso com 27, 28 anos, ou seja, já tinha vivido várias coisas. E quando eu me acordei porque eu estava vivendo, quando eu vi que eu estava colhendo frutos muito ruins de decisões erradas que eu tinha tomado com 20 anos, 22 anos, 24 anos. Então eu acordei lá nos meus 28 anos, eu quis viver uma vida diferente. E a Alana, desde o primeiro momento, a Alana já sabia o que ela queria. E um momento que nós estávamos no almoço, a gente estava conversando sobre: e aí, Alana, você tá namorando, não tá namorando? O que você tá fazendo? Nós estávamos nos conhecendo. E você falou assim: se quiser namorar comigo, é nas minhas condições. E eu falei: caramba. E faz todo sentido, porque hoje tá muito solto, todo mundo faz o que quer e não pensa no futuro. E relacionamento também, para a gente fechar a área pessoal aqui, a gente vai entrar na profissional. Você também sempre foi muito certa daquilo que você queria e é nas suas condições. E você tinha desenhado como que seria. Você tinha, acho que era uma carta, não era? Você escreveu alguma coisa falando das suas condições. E eu fiquei, poxa, se eu tivesse esse pensamento com a idade que a Alana tem, eu não teria colhido tantos frutos ruins como eu colhi. Me fala, Alana, sobre essa escolha de relacionamento. Também sempre foi forjado desde a sua adolescência ou foi com o tempo? Você já tinha isso na sua mente ou foi de acordo com a idade, foi passando e você foi construindo, idealizando esse plano para você? Eu sempre tive isso na minha mente. Então, desde que eu era bebê, adolescente, jovem, adulta, eu sempre pensei sobre isso. O meu sonho, eu acho que assim, o meu sonho principal é construir uma família, é me casar. E eu tinha isso muito, muito sério mesmo na minha vida, de que a pessoa com que eu vou me relacionar precisa ter esses requisitos, senão eu não ia aceitar, não ia me envolver, porque eu sabia qual que era o meu propósito de vida, e eu sei qual que é o meu propósito de vida. Então, por isso que foi um tempo até eu me decidir, desde que eu me entendo por gente, e algo que eu nunca compartilhei, mas, por exemplo, o Alisson é meu namorado, ele foi o meu primeiro beijo, ele foi o meu primeiro namorado, e isso pra mim foi muito importante, porque eu só me entreguei mesmo pra alguém quando eu tinha certeza disso e quando estava alinhado com o meu propósito e alinhado com aquilo que Deus quer de mim. Então, desde sempre, a minha adolescência inteira, isso nunca foi um problema pra mim compartilhar isso com as pessoas, falar que eu escolhi esperar, mas assim, eu saber o que eu queria mesmo pra minha vida. E não adiantava chegar esse daqui, depois chegar outra pessoa, se não era aquilo que eu queria pra minha vida. E a partir do momento que eu entendi o que eu queria e chegou com aquilo que eu pedia pra Deus, aí sim eu falei que eu ia namorar, que eu ia me envolver, que ia construir uma vida e olhar pra mesma direção. Sempre falei que eu não ia namorar com alguém se a intenção não fosse casar comigo. Então, eu permaneço com isso até hoje. E isso é muito importante pra mim. Foi algo que eu sempre cuidei com muito carinho, então não adiantava alguém me falar, outra pessoa me falar. Eu sempre estive muito focada nisso e muito determinada e muito certa do que eu queria. Pra gente ficar assim, né? Eu costumo dizer que a Alana é uma raridade mesmo, eu já falei isso pra ela. A Alana tem uma postura impecável, um comportamento impecável e você não se deixa levar pelos momentos. Você não se deixa levar pela emoção. Nossa, mas eu tô ali naquele momento e às vezes eu tô me apaixonando. Não, você sabe exatamente aquilo que você quer e você tem essa consciência aonde você quer chegar e você não se abala com isso, porque você, na sua mente, você tem um olhar fixo para onde você quer chegar, o relacionamento que você quer, profissionalmente falando, né? Qual vai ser o caminho que você precisa trilhar para chegar lá.
Então, eu vejo uma mulher muito forte. Uma mulher que tem... Não sou de falar muito. Você falou, Fran, eu não sou de falar muito. Mas existe uma voz muito grande e um poder muito grande na Alana de transformar uma geração que é essa geração imediatista, essa geração que não quer pagar o preço, essa geração que não espera. Eu estava conversando com meu filho de 10 anos, eu estava falando isso. Ele vai tomar as decisões dele, mas eu preciso plantar isso nele. Sobre relacionamento, sobre não ficar se envolvendo com várias pessoas. Ele tem 10 anos, claro que tem coisas que eu ainda não falo para ele, mas eu quero muito que ele saiba exatamente quem ele é, né, o propósito de vida, com quem ele vai se relacionar. Eu não quero que ele sofra tudo aquilo que eu sofri para chegar lá com 28 anos e falar, nossa, a minha vida poderia ter sido diferente. E a Alana tem uma voz muito grande para ajudar essa geração, eu acredito. E hoje o time da Alana, aqui na Inove, o administrativo, ele tá todo nessa idade, né? De 20, 24, 25 anos. E me conta, a Alana exerce essa psicologia dentro da liderança para ajudar essas pessoas, para compartilhar um pouquinho da história, das experiências, para transformar essas vidas? Então, Fran, eu sempre achei que liderança é ser exemplo para as outras pessoas. Então, desde o início da minha trajetória como líder, eu sempre quis ser um exemplo. Tanto coisas simples como a forma como eu me visto, a forma como eu converso com as pessoas e também a forma como que eu sou na minha vida pessoal. Então, essa questão de compartilhar histórias, compartilhar vivências, eu faço com o meu time para que elas me conheçam de fato e que gere uma conexão entre eu e elas e ajude de alguma forma, uma forma positiva na vida delas, tenta um impacto positivo na vida delas e eu acredito que isso está sendo construído junto. Hoje eu tenho mulheres lá que estão casadas, que são mães, que são solteiras, então eu lido com todo tipo de pessoa ali dentro, mas sempre tentando agregar de alguma forma com o que eu sei. Às vezes eu não sei tanto falar sobre filhos, porque eu não tenho filhos, mas eu sei ajudar em algo familiar, em algo, por exemplo, na escola, na faculdade. Então, eu gosto de compartilhar histórias, gosto de contar quem eu sou, o que eu fiz para chegar até aqui e de ser um exemplo para essas pessoas também. Porque eu quero que elas cheguem lá na frente e perguntem para elas onde foi que elas aprenderam isso e que foi comigo. Porque eu passei esse exemplo, eu deixei um legado ali. Bacana. Alana, você está um ano e meio na gestão? Vai para 2 anos já? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses na gestão. E você falou algo muito legal, que isso estava em você, né? A gente não precisou te desenvolver em relação a isso, porque você já era um exemplo, e você é um exemplo. Eu notei aqui algumas coisas, né? Para mim, como eu vejo a Alana, eu falo que tem muita coisa que eu preciso aprender com ela. O jeito delicado de andar, a postura, a vestimenta. Ela é uma lady, então ela se porta como uma lady, ela anda como uma lady, ela se comunica como uma lady. Então, tudo em você se comunica de uma forma muito natural. E para ser líder, dentre outras coisas, a postura ela é muito importante, o comportamento é muito importante, o exemplo ele é muito importante. Então, a Alana já vem para uma liderança com essa característica formada, já é sua característica. Dentre essas coisas que já é da Alana, já está enraizado em você, qual foi o maior desafio que você enfrentou quando você se tornou líder? Eu acredito que eu passei por vários desafios, mas o maior desafio é lidar com pessoas diferentes. Então, lidar com pessoas às vezes mais velhas do que eu, porque eu entrei na liderança com 22 anos. E aí eu tinha pessoas mais velhas ou pessoas mais novas. Então, essa comunicação entre mim e as outras pessoas, eu acredito que foi um desafio para mim no início, mas que depois eu fui me desenvolvendo nisso, porque é um processo. Eu iniciei na gestão, eu tinha 5 pessoas para liderar. 1 mês e meio depois, eu já tinha o time inteiro para liderar. Uma pessoa com 22 anos receber um time de 11 pessoas, para mim, foi um desafio imenso. Porque aí são pessoas de setores diferentes. Então, eu entrei ali tendo que lidar com pessoas que faziam financeiro, comercial, cancelamento, que fazia atendimento, que fazia retorno ao cliente. E aprender todas essas áreas, assim, foi também um desafio, porque eu precisava de saber o que elas me perguntavam. Mesmo que eu nunca tinha feito aquela área, por exemplo, comercial, que era uma área que eu ainda não tinha experimentado, eu precisava de ter respostas e ter as informações, porque eu sempre gostei de saber tudo e de estar por dentro de tudo. Então, foi também um desafio. Mas durante o meu processo de me tornar líder, no meu processo na Inove, quando eu entrei,
eu sempre estive muito disposta a aprender tudo. Então, eu entrei como retorno ao cliente, então eu fazia esse contato com o cliente para esclarecer dúvidas de boleto, dúvidas de relatório. Depois de um tempo, eu passei pelo atendimento, então era outro tipo de tratativa com o cliente. Depois eu fui para o financeiro, aí era outro tipo de tratativa, cobrança. Então, eu ter passado por todas essas áreas me ajudou muito a conseguir enfrentar os desafios que seriam quando eu assumisse um time completo. Então, isso foi muito bom para mim e até uma dica, né, para as pessoas que têm vontade de chegar na liderança é ser uma pessoa serva, né? Servir as pessoas e ajudar naquilo que for preciso e buscar aprender também todas as áreas, todos os setores. Eu falo muito para o meu time, às vezes, quando eu sei onde ela quer chegar, eu falo, então você precisa ser até se tornar. E fazer coisas com que esse setor faça. Por exemplo, quero chegar no RH, então eu preciso criar projetos, preciso ser vista para eu ser lembrada, preciso estar à frente para eu ser lembrada. Então, eu sempre fui muito intencional nessas coisas. Se eu quero chegar na liderança, eu vou olhar como que a liderança é e vou começar a agir igual eles. Até que chegue um dia que não seja uma surpresa para ninguém eu ter me tornado líder, eu ter me tornado do marketing, eu ter me tornado do RH. Eu acredito que é um processo até chegar lá. Exatamente. E poucas pessoas querem passar por esse processo. Eu faço muito processo seletivo e normalmente as pessoas já perguntam, tá, mas aonde eu vou chegar na empresa? O que eu vou ter em troca? Qual é o plano de carreira? O que vocês vão me oferecer? Eu sei que enquanto empresa, a Inove tem plano de carreira, a gente pode oferecer tudo, pode oferecer o mundo, mas a pergunta é aquilo que você está disposto a entregar. E faz muito sentido, Alana, quando você fala assim, eu aprendi todas as áreas, e muitas pessoas às vezes não querem. Elas chegam em uma organização, elas querem fazer apenas aquilo que ela está sendo paga para fazer, e ela não se dá o luxo, né? Porque para mim, eu, Franciele, 14 anos de Inove, eu já passei por todas as áreas. Porque eu sempre fui muito curiosa, né? Como a Alana, de entender os processos, de entender como que funciona. Eu pergunto muito, porque eu não gosto de fazer nada sem entender um processo. Então, eu gosto de entender aquilo, como que funciona, qual é o processo. E passar por todas as áreas vai te tornar uma pessoa extremamente capacitada e gabaritada para enfrentar desafios que virão. Só que isso a gente não consegue do dia para a noite. Então, tem muita gente querendo parecer antes de ser. Eu preciso me tornar, eu não consigo ter 10 anos de experiência sem ter experiência. Eu não consigo falar da gestão se eu não tenho essa experiência com a gestão. E a Alana entrou, não foi surpresa para ninguém quando a Alana entrou na liderança, porque a Alana já se portava como líder. Ela já era uma líder no comportamento, na forma de falar, na forma de se posicionar. Então, quando a Alana se torna líder, não foi surpresa para ninguém. Que é ruim quando você fala, nossa, mas aquela pessoa se tornou líder? Não, e a Alana, ela construiu esse caminho, ela construiu essa jornada e tem exercido essa função brilhantemente, com todos os desafios, independente do tempo de gestão, né? Você é baixo, um tempo curto ou um tempo longo, teremos desafios em relação à gestão a todo tempo, porque nós estamos lidando com outras pessoas. E eu acho encantador trabalhar com pessoas, mas também é desafiador. Demais. Então, por mais que eu ame ajudar, treinar, desenvolver, tem dias que você fala, ai, meu Deus, sugou até minha alma. Mas quando você vê pessoas sendo transformadas, né, destravando potenciais e fazendo tudo aquilo que de alguma forma foi plantado uma sementinha lá, a gente olha e fala, meu Deus, esse trabalho valeu a pena, né? Eu gosto muito de fazer isso. Então, a Alana vem com essa trajetória muito, muito bacana dentro da Inove. E me fala mais um pouquinho sobre os medos que você teve no começo da sua gestão. Porque o maior medo que eu ouço dos líderes em si eu tenho medo de magoar as pessoas. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Então, às vezes, eu tenho medo de me posicionar. Como que foi para a Alana se posicionar no time? Porque você entrou em um time, tinha uma gestora e essa gestora saiu e você assumiu 100% de todas as áreas na empresa, que era financeiro, comercial, ou seja, sua mente fica alucinada o tempo todo. Foi tranquilo para as pessoas, para você primeiro, né? Ter essa facilidade de se posicionar, de falar como líder, ou foi um desafio?
Foi um desafio. Eu acredito que até cair na real que nós somos líderes, quando eu me tornei líder ali, foi um desafio, porque eu era do operacional. Então, um dos desafios que eu posso citar é que foi muito difícil sair um pouco do operacional para passar para gerir pessoas. E porque eu gosto muito do operacional, eu gosto muito de fazer acontecer, de resolver problemas, de resolver sistemas. E eu estava dentro desse mundo e trabalhando com pessoas que hoje é o meu time. Então, acho que a parte mais difícil que aconteceu foi eu me entender que realmente eu assumi, eu sou a líder desse time, eu preciso me posicionar de uma maneira. E também fazer com que o meu time entenda que agora eu sou a líder, que agora não é mais a antiga líder, sou eu. E me posicionar tão nova e não sabendo, por exemplo, algumas áreas, igual eu falei antes. Então, foi um desafio, por exemplo, eu me posicionar ali no time de comercial, no time do financeiro, porque eu não tinha muito contato. Apesar de eu já ter feito, em algum momento, eu não tinha muito contato com aquilo. Então, ter propriedade para falar sobre algo, eu acho que traz autoridade para você. Então, sim, foi um desafio, mas eu acredito que com o tempo a gente vai aprendendo mais e as pessoas vão entendendo mais o que está acontecendo, que é uma mudança, que agora é um jeito diferente. Mas no início é muito desafiador entender isso, né? E se colocar nessa posição. A gente tem vários tipos de líder, né? Tem aquele líder que é o líder democrático, tem um líder que é aquele líder mais fofinho, líder mais calmo, mais tranquilo. A Fran não é muito doce, a Fran é a líder mais... Que tipo de líder é a Alana? Olha, Fran, eu acredito que eu passo uma imagem de ser uma pessoa mais doce. Mas eu até brinco, acho que enganei mais uma. Porque eu sou assim, isso é quem eu sou, é da minha personalidade, o jeito que eu falo com as pessoas, o jeito que eu peço algo para as pessoas é de uma maneira mais dócil mesmo. Só que eu faço o que precisa ser feito também na hora que precisa ser feito. Então, se em algum momento eu precisar de falar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, eu vou agir. Então, eu sei passear, equilibrar entre essa postura mais doce que eu tenho e uma postura mais firme. E eu acredito que eu consigo passar isso para as pessoas também. Porque é o que eu escuto hoje como feedback. É de ter essa postura doce, mas também de ser firme quando precisa ser. E eu sou muito. Então, eu sou uma pessoa que fala o que precisa ser falado, sim. Na hora certa. Eu acredito que a liderança, Alana, líder é um camaleão, né? Porque você tem momentos que você vai precisar ser mais firme mesmo, mais duro, tem momentos que você vai precisar ser mais dócil. Pessoas diferentes recebem tratamentos diferentes. Eu não consigo, às vezes, uma pessoa que não está performando, dar o mesmo tratamento para uma pessoa que está performando e que está super em alta. Então, a gente precisa, que é o que você disse, eu consigo me lidar bem em todas essas áreas, de ser um líder mais firme, de ser um líder mais calmo, um líder, às vezes, que precisa entender o que está acontecendo na área familiar ou no pessoal da pessoa, porque acaba que reflete muito isso. Isso para você também foi muito natural, esse equilíbrio? Porque eu vejo muitos líderes que começam, não sabem dosar essa emoção. Nossa, mas se eu precisar ser firme... Às vezes, como que eu vou fazer quando eu precisar ser mais dócil? Existe uma confusão muito grande. E eu costumo dizer que a liderança não é para todo mundo, porque as pessoas costumam achar que ser líder é viver no mundo da maravilha, que vai tudo bem, não sei o quê. Esse tipo de líder que não gera o confronto ali, que não cobra, que não muda cenário, que não muda rota, normalmente é aquele líder que é o líder queridinho por todo mundo. E a liderança a gente sabe que não é isso. Porque é igual mãe, né? A pessoa que a gente acha mais chata quando a gente é criança é a mãe, não é? Eu escuto isso dos meus filhos. Nossa, não posso fazer nada. Nossa, você não deixa. Mas eu estou formando os meus filhos para que eles sigam o caminho certo. Então, a liderança fala muito sobre isso. Sobre você se posicionar como líder para cobrar, para incentivar, para transformar. Então, a gente precisa ser esse misto de liderança. Para você também, como que foi essa Alana dócil, mas Alana que fala também, que cobra, que enganou mais um? Ou como que foi para você esse processo? Também foi algo que eu, até hoje,
eu aprendo com isso, Uhum. tenho que ser essa pessoa, mas é difícil, porque às vezes um liderado seu chega em você para falar o que aconteceu no pessoal e é algo assim muito difícil mesmo de lidar, e é a mesma pessoa que você tem que cobrar, por exemplo, produtividade. E tentar ser firme nesses momentos, sabendo o que que a pessoa está passando, a situação que a pessoa está vivendo, é um desafio muito grande. Mas tem que lembrar sempre que nós estamos numa empresa, a gente precisa cobrar por algo, a gente precisa cobrar produtividade, precisa cobrar entrega, cobrar postura. Então, ainda hoje, eu aprendo muito com as pessoas, recebo feedbacks também em relação a isso, de como ser, e isso me ajudou muito nesse processo de 1 ano e meio aí na gestão, porque eu entendo muito o lado das pessoas, esse lado pessoal que está ali passando por algum tipo de problema e de situação, mas eu também preciso ser aquela pessoa que vai cobrar o trabalho também. E foi um dos maiores desafios. Agora, você falando, eu me recordo, né, que isso também é algo que eu venho aprendendo diariamente como ser e pretendo cada dia ser melhor nesse quesito também. Você já fez algum desligamento? Já. Já? E como foi? Tá, por que, Frank, você perguntou isso? Na minha vida, né, quando eu me tornei líder, o momento que mais marcou a Fran foi quando eu precisei fazer um desligamento de uma colaboradora e eu fiquei, assim, tão emotiva que ela me consolou. Então, para mim foi um desafio muito grande, porque na minha visão, eu olhava e falava, eu poderia ter feito algo a mais por essa pessoa, eu poderia Uhum. ter me dedicado mais, eu poderia ter feito, né? Só que até você entender esse processo, por isso que é o tempo, a gente tem que passar pelo processo, passar por experiências, viver. O tempo foi me mostrando que não, que eu cheguei até o meu limite, que eu não consigo transformar ninguém, que cada pessoa vai se transformar no tempo dela, vai ter consciência de mudança quando ela desejar mudar. Mas esse primeiro momento que marcou muito a minha vida na liderança foi muito desafiador para mim. Então eu saí da sala chorando e eu falava, meu Deus, eu sou um monstro, eu sou terrível, como que eu desliguei uma pessoa? Acabei com a vida dela. Então, na minha visão, eu acabei com a vida da pessoa. Só que ao longo do tempo, a gente vai ganhando experiência, a gente vai ganhando maturidade, entende que é uma empresa que as pessoas precisam performar, as pessoas precisam de entregar resultado. Enquanto Inove, eu acredito que é a empresa que mais desenvolve colaboradores, com treinamento, com ajuda, com conversa, com eventos aqui dentro da empresa. Quantos eventos nós temos aqui dentro da empresa para transformar a mentalidade, para transformar a vida, para falar sobre sonhos. E você estava falando dos desafios. Esse foi um desafio muito grande para mim. Acho que foi o primeiro grande desafio da Fran. Qual foi como que foi esse primeiro passo de, nossa, eu preciso desligar alguém? Então, questão de tomar a decisão, eu tenho facilidade com Uhum. isso. Por exemplo, se eu vejo que algo está errado e que precisa ser melhorado, eu preciso de 10 minutos para pensar se sim ou se não. Então, com isso, eu consigo ser ágil e pensar Uhum. rápido. Mas quando chega a hora, né, que você precisa sentar com a pessoa e falar para ela, dá um certo medo, uma certa. Fiquei muito com medo mesmo quando foi o meu primeiro processo de desligamento, porque você nunca sabe como que a outra pessoa vai reagir a isso. Então, tive pessoas que reagiram normal, tudo bem, e outras que não reagiram normal. E outras também que eu não queria estar fazendo aquilo, e que vai gerando algo, vai causando uma tristeza também de desligar a pessoa, uma pessoa que você gosta, mas que como é uma empresa, você precisa cobrar. E é muito desafiador. Eu acredito que dentro da gestão seja um dos principais ali, que é o momento de desligar alguém. Porque você conhece a história, você conhece a situação, mas como é uma empresa, precisa agir e seguir as regras. Então, é um processo difícil. É um processo difícil, mas a gente aprende. Aprende. A gente chega num determinado momento da liderança, sempre fala, não é que nós ficamos frios, mas é porque a gente sabe exatamente até onde eu posso ir Uhum. e que a partir dali já não depende mais da liderança, depende muito mais do movimento da outra pessoa. Hoje o Spafran já é super tranquilo, porque eu entendo que o que eu puder fazer para desenvolver, para ajudar, eu vou fazer. Mas entendendo hoje também que ninguém muda ninguém, que ninguém transforma ninguém, que precisa existir um movimento, que é uma troca, né? Como líderes, a gente vai se doar e nós temos um time de líderes que se doa muito o tempo todo. Nunca vi líderes que se doam tanto para alguém como os líderes que nós temos aqui. Então, sempre fica esse sentimento de eu poderia ter feito mais, eu poderia...
que eu acredito que esse sentimento a gente sempre vai ter em algum momento ali até para que a gente corrija a nossa rota. E eu acredito que tudo é uma oportunidade de melhoria para a gente, de melhoria, de evolução. Então, a Alana, né, nesse um ano e meio de gestão, passou por 1 milhão de coisas, 1 milhão de informação, de aprendizado, viveu muitas coisas que às vezes a Fran demorou anos ali para viver na gestão, você já viveu, e você passou muito, muito bem por todas elas. Tá ligado também à área profissional lá com aquele desejo de conquistar, de realizar, eu acredito que tudo tá muito ligado, né? A área profissional e pessoal, e a sua pessoal também, ela é muito, muito certa, você é muito convicta disso. Tem tudo a ver com os 14 anos, com as decisões que você toma, de quem você é e quem você está se tornando profissionalmente também? Sim. Eu acredito que tá tudo interligado, né? Então, desde que eu era ali com 14 anos, em busca de tentar alcançar o que eu queria, que era estudar nessa escola federal, e chegar aqui na Inove, me tornar gestora aqui dentro, eu acredito que todas essas áreas se conversam, e essa minha determinação, o meu foco, a minha persistência que me trouxe até aqui. Então, eu sempre fui muito... Fiz as coisas com muita tranquilidade, porque eu sabia muito o que eu queria. E eu sabia qual que era o meu propósito. Então, como você diz, eu não sigo muito a manada. O que está acontecendo, o que as pessoas estão falando. Elas querem que eu faça isso, querem que eu faça aquilo. Eu faço o que eu quero fazer, porque eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu busco, eu sei qual que é o meu propósito. Então, desde quando eu me candidatei para a vaga de gestão, eu fui muito tranquila. Então, eu lembro que eu falei assim, eu vou fazer com muita tranquilidade esse processo e você, eu 100%, eu vou ser verdadeiramente eu. Sim. E eu acredito que isso que vai me aprovar. Então, eu acredito sim, que tudo tá muito interligado. Eu costumo dizer que é uma engrenagem, que precisa estar bem em todas as áreas para você conseguir fluir, para você conseguir romper. Então, era uma crença da Fran que eu tinha na minha mente, que eu achava que se eu fosse profissionalmente bem-sucedida, as outras áreas elas não seriam tão bem-sucedidas assim. Mas isso mudou muito, então eu acredito que a nossa vida é uma engrenagem, seja a área financeira, seja profissional, seja pessoal, precisa estar tudo interligado para que você consiga romper, para que você consiga alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Alana, a gente está partindo aqui para o finalzinho do nosso momento, da nossa troca. Eu queria fazer algumas perguntas para você. Sim. Pessoalmente, na área pessoal, aonde você se vê daqui 5 anos? O que você espera da Alana na vida pessoal? Quais são os seus maiores sonhos? Eu me lembro de alguns, quando eu fiz o seu treinamento, então eu me lembro de alguns, fico guardado na minha memória, mas me conta. Sonhos pessoais? Sim. Então, eu tenho vontade, muita vontade de me casar. Esse é um dos meus maiores sonhos. Também tenho vontade de conhecer vários países deste mundo, inclusive a Itália. Eu também me leva. É um dos meus maiores sonhos também, que eu gosto muito de como as pessoas são lá, a cultura deles. Eu acho que eu me identifico muito. Eu quero estar bem profissionalmente também. Eu tenho muita intenção de chegar também, talvez, na coordenação do administrativo, que eu gosto muito. Ela tá só plantando sementinhas, gente, tá certo. Por exemplo, hoje nós estamos um time de 11 pessoas, eu acredito que em breve deva subir mais líderes e bem com isso... breve. Eu acho que com isso sobe também uma pessoa para coordenar esse pessoal. E é isso, eu quero estar feliz, eu quero estar numa posição que eu não queira estar em outro lugar, porque eu acho que felicidade é isso, quando eu estou fazendo algo que eu não desejo, em hipótese alguma, estar fazendo outra coisa. Então eu quero estar feliz, bem-sucedida, com uma base familiar forte e realizando sonhos. Muito bem. Você falou da Itália, eu fiquei pensando, gente, a Alana na Itália lá... andando toda linda, maravilhosa e comendo macarrão, né? Porque quando eu penso na Itália, eu penso em quê? Na comida. Macarrão, aí pizza. Eu penso que eu amo comer coisas diferentes, provar coisas diferentes. E quando eu penso na Itália, eu fico pensando assim, é igual aquele filme Comer, Rezar e Amar.
que você vai andando assim naquelas ruazinhas cheias de pedra e você para de repente e come uma macarronada maravilhosa, né? Enfim, então você vai me levar para esse dia, né? Brincando, eu vou, mas não vai ser junto. Alana, eu queria que você resumisse a Alana em uma palavra, assim, como que você gostaria de deixar? Qual é o legado que você gostaria de deixar para as pessoas que você tem caminhado juntas? Coragem. Coragem. Eu acredito que essa seja a minha palavra sempre. Ser corajosa para se prestar a fazer algo. Ser corajosa para se candidatar para uma vaga. Ser corajosa para seguir com as próprias decisões. Ser corajosa para enfrentar o que for preciso. Então, é isso que eu quero que as pessoas se lembrem de mim como uma pessoa que foi corajosa. Que não teve medo em momento nenhum de fazer as coisas. Não teve medo de tentar. Porque é melhor a gente tentar do que não tentar. Que se arrepender depois. Então, eu acredito que essa seja a minha palavra. Coragem. E eu acredito que as pessoas veem muito coragem na Alana, não pelo que você fala, mas pelo que você faz. Por não desistir. Eu vejo a Alana muito assim, né? De tudo que a gente se propõe para a Alana, eu nunca vi a Alana falar não, eu não vou fazer ou não. Por mais desafiador que seja, por mais que o medo esteja ali, e eu olho para você e eu falo, poxa, ela é corajosa em tantas coisas, ela faz tantas coisas. Então, eu acredito que você está deixando esse legado, você deixa um legado em mim, porque eu me inspiro muito em você, você sabe disso, eu te falo algumas vezes, eu falo, nossa, eu preciso, né, ter esse jeito. Claro que eu não vou ser a Alana, mas tem muitas coisas na Alana que a gente olha e a gente quer se inspirar. Então, eu sempre falo, a gente precisa olhar para as pessoas que trilharam um caminho, que são pessoas verdadeiras, pessoas que querem mudar, que querem se transformar, e a gente se inspirar nessas pessoas. Então, você me inspira muito em muitas coisas, pela pouca idade, mas eu já olho para você e falo, nossa, são tantas coisas que a Alana tem para oferecer para mim e para tantas outras pessoas. Então, para mim, você é esse exemplo de coragem, porque mesmo diante dos desafios, eu nunca vi você recuar, eu nunca vi você desistir, você sempre está colocando a coragem acima do seu medo. Eu queria te agradecer, Alana, por esse momento, foi muito legal, sobrevivemos, deu tudo certo. Correu tudo bem, foi uma honra conduzir esse podcast junto com você. Espero que quem esteja aí do outro lado se inspire na Alana, em tudo que ela falou, na história de vida dela, no propósito, a identidade muito bem formada, né, muito bem construída ao longo desse tempo. Muito obrigada, foi maravilhoso esse tempo, Alana. Eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho da minha história, né, de quais são os meus objetivos, os meus sonhos e também a minha trajetória, o que me fez chegar até aqui, é muito importante para mim. Foi um desafio concluído com sucesso. Mais um. Que eu tive coragem. E só agradecer mesmo e estou pronta se vier novos convites também. Já marca o próximo podcast para ela. Parabéns. Obrigada. Esse foi mais um ePeopleCast. Então, para você que nos acompanha e ainda não se inscreveu no canal, tá na hora de se inscrever para acompanhar tudo aquilo que a gente está trazendo para você de informação, de conhecimento e de bagagem. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e eu te aguardo no próximo ePeopleCast.